Irmãos, meus amigos, saudação de paz para todos vocês. Pastor Carlos Jorge falando. Estou passando aqui neste momento para trazer uma palavra da parte de Deus para a tua meditação e após a palavra vou estar clamando a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pelos teus projetos e por aquilo que Deus te confiou e colocou em tuas mãos. Eu sei que a responsabilidade é grande, mas eu creio que o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, Ele está contigo e Ele está no controle da situação. Em uma certa feita, o Senhor Jesus, o Raboni da Galileia, disse aos seus discípulos, ou fez um convite aos seus discípulos, dizendo: vamos atravessar para o outro lado do lago. O evangelista Marcos é o único evangelista a narrar que quando Jesus entrou no barco, ele se dirigiu para o fundo do barco, para um lugar por nome popa. Ali ele coloca a almofada, deita-se e adormece. Enquanto Jesus adormecia, a Bíblia vai dizer que os discípulos remavam o barco. E quando o barco chegou no meio do lago, a atmosfera ficou agitada de tal sorte que houve, naquele lugar, uma grande tempestade. Não foi simplesmente uma tempestade, mas a Bíblia vai dizer que houve-se uma grande tempestade. Normalmente, estas grandes tempestades são acompanhadas por ventos que chegam a atingir até 400 quilômetros. Além de chuvas fortes, raios, trovoadas, tufões, furacões e às vezes até tsunami. A Bíblia vai dizer que os ventos assopravam com tanta força que o barco era açoitado para um lado e para o outro. Imaginem, as águas do lago criaram ondas que batiam com forte no barco. As águas entravam no barco e os discípulos relançavam a água de fora para o lago. Diante desta situação, os discípulos entram em desespero, porque o medo, a agonia, a frustração tomou conta dos discípulos. Ali eles pensavam: não tem mais jeito, é o fim da nossa vida, vamos perecer. Quem sabe também eles pensavam: enquanto tudo isso está acontecendo, o mestre está ali tranquilamente dormindo, como que se nada estivesse acontecendo. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro, em meio aos gritos, ele desperta o mestre dizendo: mestre, socorre-nos, porque vamos perecer, vamos morrer, o barco vai naufragar e aqui será o fim de tudo. O que chama a minha atenção é que Jesus despertou tranquilamente
E o que chama também a minha atenção aqui é aquilo que apavorava os discípulos não apavorava Jesus. Aquilo que causava medo nos discípulos não causava medo em Jesus. Aquilo que causava insegurança nos discípulos não causava insegurança em Jesus. Aquilo que causava desesperança aos discípulos não causava desesperança em Jesus. Tranquilamente, Jesus repreende. Vou repetir mais uma vez. Jesus repreende a fúria dos ventos e a fúria das águas. Esta palavra repreender implica que naquela ação havia uma manifestação de demônios. Por quê? Os demônios sabiam que Jesus ia para a terra de Gadara libertar um homem que tinha uma legião de demônios. Então, logo, outros demônios tentaram frustrar os planos de Jesus em chegar na terra de Gadara. Jesus repreende os ventos, Jesus repreende as águas. Literalmente falando, Jesus não repreendeu os ventos, Jesus não repreendeu as águas, mas Jesus repreendeu as forças das trevas que agiam nos ventos e nas águas. Todas as vezes que você lê no Novo Testamento a expressão repreendeu, isto denota uma manifestação de demônios. Quando Jesus repreendeu a febre na sogra de Pedro, ali havia uma ação de demônios. E a Bíblia diz que Jesus repreende a fúria dos ventos, Jesus repreende a fúria das águas, e naquele lugar aonde estava havendo uma grande tempestade, passou-se agora a reinar, a manifestar naquele lugar uma grande calmaria. Mas o que chama a minha atenção também nesse texto é que os discípulos não estavam ali porque eles se ofereceram. Os discípulos não estavam ali porque eles queriam estar ali. Os discípulos estavam ali porque Jesus os convidou. Então entenda, existem algumas lutas, algumas provas, alguns ventos, algumas tempestades que passamos nas nossas vidas, é pelo fato de Jesus ter nos escolhido. É pelo fato de Jesus ter nos chamado. Outra coisa também é que os discípulos se esqueceram de quem os havia chamado. Os discípulos também se esqueceram que Jesus estava naquele barco. Eu quero que você entenda nesta madrugada. Barco que Jesus é capitão não naufraga. Barco que Jesus é capitão não afunda. Então fica tranquilo, fica tranquila. O teu barco não vai naufragar. Os demônios não vão frustrar os teus planos, os teus projetos e aquilo que Deus determinou para você. Descanse o seu coração. Descanse a sua alma, independente da situação, independente da circunstância, independente do momento, entenda, Jesus não garantiu uma viagem tranquila, mas ele garantiu uma chegada certa.
Ele disse: passemos, independente do que vai acontecer, iremos chegar lá do outro lado. Jesus agora olha para os seus discípulos e ele diz: por que sois tão tímidos, ó homens de pequena fé? A Bíblia diz que os discípulos ficaram maravilhados, mas esta palavra maravilhados é assombrados. Eles ficaram assombrados. E eles se perguntavam entre si: quem é este homem que manda e os ventos obedecem? Que manda e as águas obedecem. Talvez se eu fosse perguntar para muitos quem era esse homem, talvez muitos me diziam: ele é um bom líder, um bom mestre, um bom ensinador, talvez um profeta semelhante a Moisés, ou talvez um profeta semelhante a Maomé. Talvez se eu fosse perguntar a outro grupo de pessoas, esse grupo me diriam: ele é um grande sábio, é um grande mestre, é um grande Raboni, ou é o Raboni dos Rabonis. Mas se eu perguntasse a Adão: Adão, quem é esse homem? Com toda certeza, Adão me diria: ele é a semente da mulher. Se eu perguntasse a Abel: Abel, quem é esse homem? Abel diria: ele é tão poderoso que o meu sangue é forte, o meu sangue fala, mas o sangue dele é mais forte e é mais poderoso do que o meu. Se eu perguntasse a Noé: Noé, que homem é esse? Noé iria me dizer: ele é a arca que trouxe salvação para mim e para minha família. Se eu perguntasse a Abraão: que homem é esse? Com toda certeza, Abraão me diria: ele é aquele que faz a promessa e cumpre a promessa. Se eu perguntasse a Isaac: Isaac, que homem é esse? Isaac me diria: eu sou um protótipo dele, porque assim como ele subiu no monte, levando a sua cruz para ser morto nela, eu subi ao monte, levando a lenha do meu sacrifício. Se eu perguntasse a Jacó: Jacó, quem é esse homem? Jacó me diria: ele é o leão da tribo de Judá. Se eu perguntasse a José: José, que homem é este? José iria me dizer: ele encheu o meu coração de amor a tal ponto que eu consegui perdoar os meus irmãos. Se eu perguntasse aos sacerdotes: quem é esse homem? Os sacerdotes me diriam: ele é sublime, ele é maior do que todos nós. Por quê? Ele vem da ordem de Melquisedeque. Se eu perguntasse aos profetas: quem é esse homem? Isaías me diria: ele é o menino que nasceu, o filho que Deus nos deu. O principado estava sobre os seus ombros, porque o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Se eu perguntasse a Jeremias quem é ele, Jeremias iria me dizer: aleluia, ele é aquele que chora em favor do seu povo. Se eu perguntasse a Ezequiel quem é ele, Ezequiel me diria: ele é aquele que eu vi, dos lombos para cima, fogo, dos lombos para baixo, fogo. Jesus
é maior do que os patriarcas, Jesus é maior do que os juízes, Jesus é maior do que os profetas, Jesus é maior do que os reis. Ele mesmo disse que ele era maior do que Salomão. Jesus é maior do que todos os homens que já existiram, existe e vão existir. Jesus é maior que todos. E os discípulos, maravilhados, se perguntavam: que homem é este? Isso também implica que os discípulos andavam com Jesus, mas eles não conheciam Jesus. Infelizmente, tem pastores, sim, pastores, pregadores, cantores, obreiros, membros que não conhecem Jesus. É como os filhos de Eli. Eram sacerdotes, mas eles não conheciam a Deus. Ei, não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando, Jesus te chamou, Jesus te escolheu e você vai chegar aonde Ele determinou. Se você crê e recebe esta maravilhosa palavra, eu te peço encarecidamente, compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa e comenta aí, por favor. Eu recebo esta palavra em nome de Jesus. E eu quero invocar sobre a tua vida a bênção araônica ou a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que o Senhor te dê a paz que excede todo entendimento em todas as áreas da tua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amanhã, se Deus permitir, amanhã não, hoje, né? Se Deus permitir, no mesmo horário, vamos estar gravando mais uma live e trazendo uma palavra da parte de Deus para você, para a sua casa, para a sua família, para os seus amigos. Deus vos abençoe.